Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Neste domingo, às 20 horas, sempre realizamos os estudos da Nova Era, fazendo a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, no qual discutimos, conversamos, refletimos sobre tudo aquilo que a humanidade precisa, está em desenvolvimento para realizar esse processo de regeneração do planeta, de todos os ecossistemas e de nós, da própria humanidade. Eu tô bem emocionado, tava saindo agora de um processo de autorreflexão que foi muito intenso. Então pode ser que eu esteja mais quietinha, mais tranquila hoje, digamos assim, sem comentar muito, mas vamos ver como os estudos vão decorrer. A gente tem sempre aqui auxílio espiritual e por isso eu quero dar boas-vindas a Marcela, que já está aqui com a gente, com todos que estiverem assistindo essa gravação depois, porque vocês fazem parte desse momento, mesmo que ele seja fora do tempo que a gente conhece, que a nossa lógica conhece, mas todo mundo tá, na verdade, juntos. E eu quero chamar então para a gente iniciar os estudos de hoje com as orações, chamando. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina, de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre o seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Hoje a gente vai começar, se eu não me engano, é o capítulo, o ponto, o subcapítulo 6, a gente está ainda no capítulo 1, onde o Papa está resumindo todas as questões que a gente vê hoje no planeta Terra. E esse ponto, esse subcapítulo 6, se chama A Fraqueza das Reações. Vamos ver o que o Papa está trazendo. Para quem estiver acompanhando com o PDF, a gente está na página 43 e o ponto é o 53. Ele começa. Essas situações provocam os gemidos da irmã Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum, a Terra, como nos últimos 2 séculos. É isso mesmo, gente, os últimos 200 anos. Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai, para que nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude. Vocês conseguem imaginar, gente, essa outra terra de paz, de beleza e plenitude? Eu quero convidar vocês, de olhos abertos mesmo ou de olhos fechados, para tomar esse momento, esse 1 minuto
de imaginar o nosso planeta, a Mãe Terra, com todos os seus habitantes, todas as espécies, em paz, beleza e plenitude. Tentando até imaginar detalhes assim concretos da vida, do dia a dia, de como ela seria, de como as pessoas se olhariam, de como a gente estaria em contato com a natureza, com os animais, com outras nações, com outros povos, com vizinhos, com familiares. Eu quero que vocês deem um momento da imaginação, da visualização de vocês para imaginar o planeta Terra em paz, beleza e plenitude. Dá para imaginar muito diferente do que a gente vive hoje, não? Talvez até em alguns momentos, alguns contextos específicos, a gente encontre alguma congruência, né? Porque o mundo tem os seus espaços de bondade, de beleza, de paz, mesmo que eles não sejam, né, não estejam espalhados por todo canto, assim, eles estão em todos os cantos, mas não tão presentes no nosso dia a dia. Como seria possível, né? Como vocês talvez acabaram de imaginar, de visualizar. Então que essa imagem possa inspirar a gente a construir dia a dia esse lugar, essa maneira de conviver, de olhar para a gente, para as outras pessoas, para o meio ambiente, né? Que são nossos irmãos. É por isso que o Papa colocou aqui a Terra como irmã Terra, né? É uma irmã. Ela se relaciona com a gente, né? A Marcela escreveu: longe de mim de falar que o mundo está bom, mas eu consigo imaginar sim, e fico feliz com a comparação com a Idade Média, por exemplo, e ver melhoras. Ou você acabou de falar, sim. É isso, a gente vivencia muitas realidades aqui no planeta, né? Elas convivem todas ao mesmo tempo. E a questão é agora, né, é como trazer aquilo que ainda não reverbera em altas frequências, em altas vibrações, né, de paz, de beleza, de plenitude, como a gente pode trazer essas qualidades para esses lugares também. Mas vamos seguindo. O problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar essa crise e a necessidade de construir lideranças que tracem caminhos procurando dar resposta às necessidades das gerações atuais, todos incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. Gente, várias perguntas boas aqui nesses trechos do Papa hoje. Que tipo de liderança, né, vocês acreditam que seriam essas novas lideranças? Tomem um momento para pensar também, né? Para mim, pessoalmente, essas lideranças não têm mais, elas já deixaram já de ter um caráter, né, do líder, da figura, daquela pessoa que vai salvar, né? Mas sim são lideranças que eu prefiro chamar de guias ou até de facilitadores, que abrem espaços, que abrem caminhos, que dão as mãos, que criam elos, que conectam, que ensinam, que partilham e que aprendem também, né? Que são parte do grupo, né? Eu vejo muito também essa questão dessa liderança do coletivo, onde não existe uma pessoa que está à frente, né? Mas é o conjunto daquelas pessoas que faz a liderança, que constrói as partes, né? Assim como a gente falou um tempo atrás da questão das inteligências, né? Das diferentes inteligências entre todos os seres, que nenhuma é melhor que a outra, mas sim que elas são complementares e que só agindo, né, nessa completude que a gente pode resgatar esse florescer que a Terra, né, que a Mãe Terra, que a natureza da qual somos parte já usufruiu, né, esse florescer um dia. A gente acabou apagando ele porque essa constelação não existe mais, né? O ser humano se colocou à frente,
né? Então, talvez seja esse tipo de liderança que tenha que acabar, para que a gente possa entrar nesse processo de regeneração. Vamos ler aqui os comentários. Dentro das famílias que falamos, penso que faltam mais famílias celestiais, que vivem mais com o amor, com o cuidado, com o olhar para todos, lideranças de famílias celestiais. Comenta pra gente, né, o que são essas famílias celestiais, né, para aqueles que não conhecem poderem ter esse conhecimento também. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. A gente já está aqui discursando sobre a leitura e falando sobre as lideranças que a gente precisa construir nos dias de hoje, né, para fazer esse processo de regeneração no planeta. Enquanto eu aguardo o comentário da Marcela sobre as famílias celestiais, vou dar uma continuidade aqui no texto. Aí a gente já retoma esse ponto, tá bom? Torna-se indispensável criar um sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos ecossistemas antes que as novas formas de poder derivadas do paradigma técnico-econômico acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com a liberdade e a justiça. Então, o que o Papa aqui está propondo, né, é uma proteção daquilo que a gente precisa recriar, né? Alguns desses espaços dos ecossistemas, algumas partes da nossa natureza ainda estão vivas, né? Até porque senão não estaríamos mais aqui. Então, que primeiramente a gente precisa proteger esses espaços, né? Que eles se tornem realmente intocáveis. E que nem questões econômicas, nem questões políticas, nem questões tecnológicas continuem a ter o direito, né, que a nossa sociedade concebeu a elas, de continuar destruindo esses espaços. Porque eles são literalmente os últimos, né? E se eles se acabarem, ao invés da gente regenerá-los e aumentarmos esses espaços, a gente vai acabar também, né? A humanidade vai acabar, o resto dos ecossistemas vão acabar, a Terra vai continuar, né? O planeta vai continuar, vai se regenerar, vai trazer um novo ciclo, né? Boa noite, Dudu. E aí ele fala que essa proteção, ela precisa se dar tanto no âmbito político, né? Com essas qualidades da liberdade e da justiça, ou seja, eu acho que o que ele quer dizer aqui com liberdade, ou pelo menos é a minha expressão, é a questão do ser humano não se excluir da natureza, né? Da gente também reencontrar a nossa liberdade dentro dela, como parte da natureza de forma justa, né? E essa forma justa remete novamente ao que a gente falou no começo dos estudos hoje, não se colocando à frente ou acima de todos os outros seres, mas se vendo num lugar de constelação, né? de agrupamento que se completa, né? Quando essas inteligências podem agir de forma harmônica entre si, né? Bom, vamos dar uma lida aqui nos comentários que tem bastante coisa. Bom, voltando aqui àquela questão que a Marcela mencionou das famílias celestiais. Ela colocou: há uma crença que diz que cada pessoa do mundo vem de uma ou de outra família do universo. Ah, tá, estamos falando de famílias universais. As famílias espirituais ou as famílias celestiais. Assim, somos só de uma família e a gente vem à Terra a aprender com pessoas que são da outra. As pessoas da família espiritual são aquelas que guardam a verdade. Elas têm muita fala, são muito guardiões da justiça, mas os celestiais são os guardiões do amor, menos preocupados com o que é certo ou errado, são mais carinhosos, se preocupando com o sentir de cada pessoa. Por exemplo, enquanto uma situação de conflito, o espiritual busca saber as causas, o celestial busca entender e confortar a todos,
buscar o bem-estar das partes. Aí ela complementa: assim, creio que hoje temos muitos líderes espirituais e precisamos de mais celestiais. Boa noite, Sérgio, seja também bem-vindo. Eu acho um super ponto para reflexão aí nossa. Eu pessoalmente acredito, né, na complementariedade e realmente, né, se for o caso de termos mais líderes espirituais e não celestiais, né, tá faltando aí um pouco de peso na balança de um dos lados. E é sempre bom a gente poder harmonizar as coisas, né? Olhar para elas com verdade e com amor. Vamos lá, gente, continuando aqui. O Papa diz: preocupa a fraqueza da reação política internacional, a submissão da política à tecnologia e à finança demonstra-se na falência das cimeiras mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Nesta linha, o documento de Aparecida pede que, nas intervenções sobre os recursos naturais, não predominem os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes da vida. A aliança entre economia e tecnologia acaba por deixar de fora tudo que não faz parte dos seus interesses imediatos. Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais, ações filantrópicas isoladas e ainda esforços por mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto na realidade qualquer tentativa das organizações sociais para alterar as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos ou como um obstáculo a superar. E aí a gente volta a todo aquele discurso do progresso, do desenvolvimento que realmente muitos grupos políticos integraram, né, na sua fala, quando eles querem vender isso como o nome é o nome da coisa, né? Como progresso, como desenvolvimento, mas que hoje em dia está atrelado a essas questões econômicas, tecnológicas, que estão por trás, né? Que pertencem a poucos indivíduos, que carregam os interesses de pouquíssimos indivíduos e comumente a curto prazo. Boa noite, Samara, seja bem-vinda também. Então, que a gente possa refletir em como a nossa política, né, e a política como viver, né, não a política institucional que a gente conhece, mas como a política de viver, de conviver, de estar em sociedade, pode se tornar mais consciente e mais ativa na proteção daquilo que gera a vida, né? Naquilo que traz a vida. Mais um comentário. Agora eu tive um pensamento crítico às ditas empresas verdes, empresas cujo a marca é verde, o core é verde, e quanto, na verdade, não é mais uma máscara de destruição de outra maneira. Talvez seja um meio passo, né, Marcela? Mas é um meio passo que não leva à solução que a gente precisa, né? Então, as empresas que percebem que as pessoas já estão mais críticas, procurando marcas que sejam verdes, né, que sejam corretamente ecológicas, que sejam sustentáveis, muitas vezes elas criam, né, essa questão da marca e vendem isso para a população, para as pessoas de maneira muito superficial, sem realmente modificar as suas raízes, né? E aí a gente pode trazer reflexões desde a questão, né, de ser humano para ser humano, que aí a gente vai entrar na questão, né, da meritocracia tão presente na nossa sociedade, né, que diz que a gente precisa
estudar e trabalhar e um ser melhor que o outro para poder ganhar um melhor que o outro, e que deixa as pessoas da base, né, que fazem o trabalho mais básico, braçal, mas que é o mais essencial para a sobrevivência de todos, né, sendo oprimidos cada vez mais. Então, uma empresa que se diz sustentável, mas não considera toda essa questão da meritocracia, por exemplo, dentro do seu sistema, no fim das contas, não sustentável, né? Porque ela não está realmente contribuindo para a mudança planetária que a gente precisa. A gente já até falou nas questões dos nossos estudos aqui, algumas semanas atrás, que isso também acontece no âmbito pessoal, né? Quando a gente emprega alguém em casa, se essa pessoa ela tá ganhando da mesma forma que a gente ganha, né? Se ela salva, né? Se ela economiza um dia de trabalho pra gente em casa, para que a gente vá e faça um trabalho fora, ela tá ganhando da mesma forma que a gente? Se ela não tá, por que que ela não tá? Né? Por que que a gente acredita que ela é merecedora de menos? Ou por que que a gente acha, por que que a gente se dá o direito de usar da pessoa dessa maneira, né? Porque é um uso, né? A gente está, na verdade, explorando a pessoa. Se a gente sai na vantagem, a gente vai estar sempre explorando alguém, né? Que a gente possa olhar isso com muita honestidade, realmente total honestidade e muito amor também acompanhado com isso, para não ficar se culpando, né? Mas para olhar daqui para frente e tomar a responsabilidade nas mãos e mudar o que precisar ser mudado, né? Muito bem, vamos continuando. Pouco a pouco, alguns países podem mostrar progressos significativos, o desenvolvimento de controles mais eficientes e uma luta mais sincera contra a corrupção. Cresceu a sensibilidade ecológica das populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo, que não parecem diminuir. Antes, expandem-se e desenvolvem-se. É o que acontece. Só para dar um exemplo simples, com o crescente aumento do uso e intensidade dos condicionadores de ar, os mercados, apostando num ganho imediato, estimulam ainda mais a procura. Se alguém observasse de fora a sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal comportamento que às vezes parece suicida. Sim, eu acho que o Papa usou aqui a palavra certa, né? É um comportamento suicida que quando a gente perde essa escala global do que está acontecendo, do que o consumismo causa na nossa sociedade, a gente não vê que a gente está praticamente se jogando no precipício e que não existe nem um porquê, né, de tal consumismo. Não existe um porquê de você querer impulsionar aquilo que vai trazer a tua morte, né, a sua erradicação do planeta. Porque os recursos, eles são limitados, né? A Terra, ela recicla, né? Ela se recicla também. É por isso que mesmo que a humanidade fosse extinta, né, que todos os seres do planeta fossem extintos, daqui a um tempo iria renascer vida no planeta, né? Então sim, a Terra faz isso, ela tem essa capacidade regenerativa, mas ela precisa de um tempo. E no momento, o nosso consumo é muito mais rápido do que o tempo de regeneração do planeta. Eu já trouxe esse dado aqui uma vez para a gente nos estudos, mas eu vou repetir, né? Tem uma escala que mede, né, o quanto a gente já usou dos recursos do planeta, considerando essa regeneração, né, da qual o planeta é capaz, e que chega num dia do ano, né, e que a gente atinge o consumo máximo que a gente poderia ter tido durante o ano inteiro. E no momento, esse dia está sendo atingido lá para junho, julho, ou seja, mal passou metade do ano, a gente já exauriu todos os recursos que a Mãe Terra tinha para dar, mesmo junto a esse processo de regeneração. Ou seja, a gente está numa escala, né, extrema, destruindo a nossa própria casa, né, que é a Mãe Terra. A nossa casa não é só aqui, né, onde a gente mora, o nosso teto, onde tem o nosso quarto, a nossa cama, né? Muita gente nem sequer tem teto, então se você tem um,
você ainda está sentindo muito menos todo esse processo degenerativo do planeta e da humanidade. Mas a nossa casa é a Mãe Terra, né? A gente depende da natureza para sobreviver, a gente depende da comida dos nossos solos, a gente depende da água dos nossos solos. As nossas necessidades de sobrevivência são muito básicas, mas na sociedade de hoje, com todas as oportunidades que nós criamos, não que elas sejam ruins, a criatividade é maravilhosa, né? Que a humanidade possa continuar se recriando e criando coisas maravilhosas. Mas nesse mar de coisas supérfluas que nós criamos com isso, porque a criatividade foi usada sem a sabedoria, né, sem o amor, porque o amor ele é empático não só consigo e não só com a sua espécie, ele é empático com todas as outras espécies, né? Ele é empático com a Mãe Terra, com o lugar de onde a gente veio. Então, se a criatividade é usada sem a sabedoria, sem o amor e sem a empatia, ela nos leva para um lugar de achar que as nossas necessidades são essas necessidades superficiais que a gente sente dia a dia, né? É como se a gente esquecesse, né? Como se desligasse a luz e a gente esquecesse que, na verdade, a nossa conexão, a nossa raiz, o nosso nutrir, ele vem da terra, das coisas mais simples que a gente conhece. E não é só um nutrir físico não, né, gente? É um nutrir espiritual também, é um nutrir emocional. Quantas pessoas a gente vê na cidade grande estressadas, com raiva, né, com sentimentos assim à flor da pele, desgastadas, com burnout. Isso não é à toa, né? É também a distância da natureza, é a distância que a gente criou da terra, das florestas, do campo, das árvores, né? Desse trabalho manual, da conexão da nossa raiz. Mas vamos lá, vamos para os comentários de novo, para a gente poder fazer esse bate-papo. A Marcela escreveu: e esse ano, apesar da pandemia, essa data ainda foi mais cedo do que o ano passado, apesar de muita gente dizendo que a pandemia está sendo boa para o meio ambiente. Se você souber o mês, Marcela, posta aqui pra gente, mas muitas indústrias, empresas tiveram realmente, né, uma retração, o que é algo muito triste para as pessoas que estão dentro desses meios e dependem, né, disso, especialmente pequenos produtores. Mas grande parte do sistema continuou a todo vapor, né? Tiveram muitas indústrias que cresceram nessa época de pandemia, né? Então, isso é mais um exemplo de que a gente precisa olhar para essas coisas globalmente e não de forma isolada, né? Até porque se a gente tiver um país pequeno que ainda tem sua população conectada com as raízes, com a terra, com a natureza, que não emite CO2, né? Que está ali cuidando empaticamente do bem-estar da terra como um todo, eles estão fazendo uma contribuição muito importante. Mas se do outro lado, né, os países mais populosos do mundo, os gigantes desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, eu vou mencionar a China e também toda a Europa como um conjunto, se esses países não refletirem, não se regularem, não regenerarem as suas práticas de maneira empática com a população mundial, com a natureza, a gente infelizmente vai continuar caminhando para o abismo da humanidade, né? Porque não é um país só que vai conseguir gerar essa mudança, a gente precisa fazê-la acontecer globalmente e por isso a nossa colocação, a nossa fala, o conversar, né? Muitos de nós brasileiros já moramos fora ou recebemos pessoas de fora aqui no nosso país, ou criamos amigos, né, internacionalmente através das redes sociais. Esse é o momento de conversa, gente, né? Porque essa regeneração, ela só vai poder se dar também através da nossa aproximação, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer essa leitura, né? Fazer os estudos, mesmo que a gente esteja se vendo de forma online, distante, esse é um espaço para a gente, sem pressa, entender o que está acontecendo, né? Trocar mensagens, comentários durante a live ou mesmo depois
e que é para a gente poder levar esse material, seja, né, repostando ou encaminhando, mandando o link dos estudos para as pessoas que você conhece, amigos, familiares, ou mesmo discutindo com eles, perguntando, né, para as pessoas lá fora, não só aqui no Brasil, como é que vocês veem isso no seu país, né? O que vocês estão fazendo? Como é que a gente pode começar a criar essa rede ao redor do mundo com pessoas do nosso coração, com pessoas com as quais a gente já tem essa empatia, já tem esse amor, com as quais a gente pode usar a nossa criatividade e a nossa sabedoria para recriar e para regenerar os nossos sistemas, porque isso tem que reverberar de forma coletiva, né? É como se fosse um levante assim da humanidade conjuntamente. A gente tem poucos anos para fazer isso, né? Exatamente temos 80 anos para fazer isso. É pouco tempo? É, mas com toda a criatividade, amor e a tecnologia que está disponível no nosso planeta, se for usada corretamente, até com muita humildade, né, aceitando se retrair de muitos espaços, eu acredito sim que essa regeneração é possível, mas ela começa aqui, com a conversa, né, com a conexão de coração para coração, com a troca, com o respeito, com a humildade e com o olhar ativo, né, não só de olhar de fora. Claro, né, que todos nós a gente precisa de um tempo para absorver, para refletir, para identificar o que tudo isso significa para nós, mas colocando o despertador, né? A gente fala de despertar da dor, né? O despertador para esse transe, para sair desse estágio de dor da humanidade e entrar na ação, né? Depois da reflexão, a gente precisa da ação. Aqui no canal a gente tem falado muito isso, de quanto a espiritualidade, né, na sua maior essência, ela se transforma em ação, né? Uma espiritualidade sem ação é uma espiritualidade ainda muito novinha, né? Que ainda está começando a crescer, que está começando a brotar. Então que a gente possa sair desse lugar, que a gente possa aguar a nossa mudinha para que ela floresça, né? Em uma espiritualidade real, uma espiritualidade que é feita no mundo, com as pessoas, na nossa ação do dia a dia. Muito bem, gente. A meia hora passa muito rápido, né? A primeira meia hora de leitura passa sempre voando. Mas foi uma discussão muito, muito rica. Quero agradecer a todos os comentários, a todo mundo que entrou. Agora, na última meia hora da live, a gente vai fazer uma meditação guiada para trabalhar esse tema internamente, cada um por si, né? Porque estamos em contextos, lugares diferentes. E aí esse é um espaço, né, pra gente conversar com a gente e ver o que ressoa, né? Então eu vou convidar vocês para já fecharem os olhos. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Chegou exato para a hora da meditação. Tô pedindo para o pessoal fechar os olhos para a gente dar início, né, a essa introspecção. Eu vou estar aqui acompanhando vocês, parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, para a gente não perder o horário. Vou pedir para vocês, né, sentarem numa postura ereta, pode ser sentado ou deitado. Quem já tiver com um pouquinho de sono, eu convido vocês a se sentarem, né, para não se desligarem da meditação. É importante estar com a coluna ereta, os braços podem ficar ao lado do corpo, ou apoiados na perna, ou no seu colo, da maneira que seja mais confortável para você. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, irem trazendo, se interiorizando, prestando atenção na respiração de vocês, vindo aqui para o mundo interior, para a gente abrir essa meditação com uma oração. Em nome do Cristo da Luz, revelo as minhas aspirações a Deus, para que as sublime e as receba em suas mãos. Em nome do Cristo da Luz, oferto-me a vida eterna, a entrega, a dissolução das culpas, do medo e da dor, para que se convertam no amor do Cristo. Em nome do Cristo da Luz, abro o meu coração para receber a chama da Mãe Divina
e para que esta seja irradiada a outros corações. Em nome do Cristo da Luz, confesso-me a Ti Ele, para que perdoe minhas ações, meus pensamentos e minhas dívidas para com Deus. Continuem de olhos fechados, inspirando e expirando, sem controlar a respiração, apenas percebendo como está a sua respiração. Observando o seu inspirar e o expirar. Perceba se o ar está entrando no seu corpo de forma profunda ou superficial, se está quente, se está frio. Se é uma respiração leve ou tensa. Se o ar passa de forma igual pela narina direita e esquerda ou de forma diferente. Continue trazendo toda a atenção para o seu ser, no aqui e agora, prestando atenção na sua respiração. Observando através dela qual o seu estado de espírito aqui e agora. Comece a perceber seu corpo físico. Como está o seu corpo físico neste momento? Sem julgar, sem trazer a lógica, apenas sentindo. Sinta conscientemente como seu corpo físico está neste momento, aqui e agora. Comece a identificar que partes do seu corpo estão tensionadas, incomodadas. Quais partes do seu corpo estão leves, em fluxo? Pode até marcar essas áreas de cores diferentes dentro da sua visualização.
e pergunte ao seu eu maior o porquê essas partes estão assim. O que te tensiona? O que te dá leveza? Apenas perceba as respostas que chegam. Não se dê as respostas usando a lógica. Perceba as respostas que o seu corpo te dá, utilizando a linguagem que ele fala. Observe e se torne consciente daquilo que te tensiona e daquilo que te traz leveza. E se pergunte: o que eu faço para resolver aquilo que me dá tensão? Como transformar o que me dá tensão no que me dá leveza? Escute, receba a resposta. Como transformar aquilo que me dá tensão naquilo que me dá leveza. Essa solução que você recebeu torna mais saudáveis o seu corpo físico, emocional e mental. Todos eles de uma só vez, através de uma só solução. Continue inspirando e expirando. Sabendo que quando algo faz bem a todos os nossos corpos, é porque aquilo está nos conectando com a essência da vida, com a essência da Mãe Terra, com a essência da natureza da qual somos parte. Pois é ela que nos faz viver, é ela que nos traz a vida. Agora, visualize essa sua solução. As atividades, ou as coisas, os seres, o contato, o contexto que te traz leveza, essa leveza física, emocional e mental. Identifique o quão próximo essa solução, essa atividade, quão próxima ela é
das coisas mais básicas que a Mãe Terra nos oferece. Se reencontre completo, completa, próximo às coisas mais básicas que a Mãe Terra tem a nos dar. Pois esses são os nossos tesouros maiores, nossa maior riqueza. É delas que recebemos a vida, o fluxo e o bem-estar. Inspire, respire. E continue trazendo o foco da sua atenção para o seu eu, para dentro desta vivência, dessa conexão que você criou. E visualize agora o seu papel de liderança na sua vida. Como é que você se enxerga? Que tipo de liderança é essa que você exerce na sua vida? Quão congruente com a imagem anterior, com a sua conexão com a vida, com a Mãe Terra, com as coisas mais básicas que ela tem a nos dar, com as nossas maiores riquezas. O quão congruente é essa figura sua de liderança para a sua vida. E comece a visualizar agora, caso ela não seja congruente, cada detalhe que você gostaria de mudar, de adaptar na sua figura de liderança da sua vida, liderança que vai te levar a esse lugar de conexão com a Mãe Terra, com todos os seres e com outros seres humanos, com as pessoas ao seu redor, independente de quem forem. Como você modifica, adapta, recria, regenera essa sua figura de liderança pessoal, de liderança na sua própria vida.
agora, deste lugar de liderança pessoal recriado, com a sua nova forma de liderança pessoal, visualize como, de que maneira exata, concreta, você pode agir no mundo, você age no mundo para criar pontes, facilitar comunicações, gerar reflexões, convidar para reflexões, criando conexão em amor, em empatia, em respeito com outras pessoas, com familiares, com vizinhos, com pessoas do outro lado do mundo, com pessoas de outras nações, ou mesmo de outros estados, de outras cidades. Como você se vê criando pontes que conectam a humanidade, as pessoas, com a natureza, com os outros seres? Como você se vê guiando atividades, ações na sua vida ou na vida coletiva que respeitem as matas, o solo, os rios? Visualize e sinta qual é o seu papel, aquele que conversa com o seu coração, dentro desse processo de regeneração coletiva que estamos a criar para a humanidade, para todos os seres no nosso planeta. Qual é a sua contribuição? Desde a menorzinha em casa até a maior no âmbito coletivo, social e político. Sinta e visualize o seu agir com criatividade, vontade, amor e sabedoria. Com criatividade, vontade, amor e sabedoria. Lentamente, escutando a minha voz, vá retornando ao aqui e agora, trazendo todas as impressões que essa meditação te trouxe, tudo aquilo que ela impulsionou dentro de você, toda a semente que plantou, toda a reflexão que gerou, para que ela possa se materializar aqui e agora na matéria, no mundo da ação. Eu convido vocês ainda a manterem os olhos fechados, para a gente fechar os estudos e a meditação com uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos,
eterna consciência que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Muito obrigada a todos que também entraram durante a meditação, cartografando micropolíticas, a Leilane, a Débora, muito bem-vindos. Vocês não pegaram a live toda, mas ela fica gravada. Curtam depois, assistam depois, façam as reflexões, tragam aqui para o canal. Fiquem à vontade para comentar, para mandar a mensagem no privado de tudo que aconteceu. Eu tô aqui sempre em serviço e a gente se vê domingo que vem, às 20 horas, novamente aqui no canal, para realizar esses estudos da nova era, sempre com a intenção de levá-los para a ação na nossa materialidade. Um grande abraço e até!